Olá, Rolando. Olá. Vamos começar falando um pouquinho da tua formação e da tua aproximação, tanto com dança quanto com vídeo. Como foi que isso aconteceu na tua vida? Uau. Bem, a minha formação não tem nem ligação com o vídeo mesmo e nem com a dança. Na verdade, formação acadêmica eu não tenho nenhuma, assim. Eu não tenho título nenhum de formação acadêmica, eu fui experimentar as coisas. Eu juro que eu tentei, mas a academia não me conquistou, assim. E aí eu abandonei, nunca mais voltei, mas fiquei experimentando as coisas. Eu sou muito curioso, e aí um dia comecei a ter a ideia de fazia música, fazia uns sons e queria juntar isso com a imagem. Aí comecei a fazer fotos, juntar as imagens. Daqui a pouco comecei a trabalhar com história do movimento. Por causa de um acidente que eu sofri, eu tive que trabalhar um pouco a história do corpo e aí também acabei indo para o lado de fazer alongamento, me envolvi com dança e comecei a fazer essa história. Então foi de experimentar mesmo, de curiosidade, de... E aí um dia eu fiz um vídeo dança e sabia o que eu estava fazendo. Né? Foi engraçado. E aí rolou um festival Dança em Foco, eu acho que o primeiro Dança em Foco foi o segundo, que é o Festival Internacional de Videodança, né, que na época acontecia só no Rio e São Paulo, e depois aconteceu também em Recife. Mas aí, quando eu vi a chamada e vi o que era o evento, eu disse, cara, então eu faço videodança, porque eu tinha feito uma coisa, vou mandar, e eu mandei e o negócio entrou. Eu disse, cara, Qual então, era essa videodança? o Assim da Pé, que Aham. está com vocês aí no É, acervo. O Assim da Pé foi o primeiro videodança que eu fiz saber que era videodança, desse jeito. que massa. E depois, o que foi que te levou a continuar, né? Produzindo videodança, a pesquisar sobre videodança? Enfim, Aí como foi que mesmo, se deu essa relação com aí videodança? mesmo foi essa história mesmo de dizer, poxa, eu vou buscar mais isso, porque eu comecei a pesquisar videodança e vi que ainda estava muito aberto, né? Videodança, pelo menos quando eu comecei a fazer vídeo no início do 2000, era uma coisa muito ainda nova, né? Existiam poucos teóricos sobre a coisa, vinha tudo muito de fora. E aí aí vem essa história de querer, aí eu fazendo a relação com a academia, né? A academia para mim era muita teoria, eu queria viver as coisas na prática, eu queria saber como é que era fazendo e não sentado lendo um livro. Né? Aí isso me levou a pesquisar videodança e realmente ir fazendo. Nessa curiosidade de buscar, de experimentar, de convidar outras pessoas para fazer, de participar de oficinas e de conhecendo mais gente e sendo provocado por isso e tal. Então isso me aguçou muito, assim, a coisa de querer fazer isso foi muito, digamos, visceral, assim. Teve um momento que, cara, isso é muito legal. E é muito massa essa coisa da... Porque eu acho muito massa a dança no palco, a dança tá lá, a coreografia e tal. Mas com o videodança você traz essa dança de uma outra forma, não vai deixar de ser dança, né? E você traz o olhar do público para uma outra coisa, um olhar também que é seu a partir daquilo. Isso me conquistava, assim, isso era para mim muito legal, né? Eu podia pegar um movimento que se passa em 10 segundos e transformar aquele movimento em 1 minuto, dependendo do que eu faça aquilo com a câmera, com corte, com plano, coisas assim. Então isso para mim era muito provocador, assim. Então foi muito de, poxa, vamos experimentar. E então, assim, só para entender um pouquinho, a tua primeira relação com as questões artísticas vinha da música, era isso? Da música, exatamente. Porque assim, eu entrei numa escola de música quando tinha 14 anos, fui fazer contrabaixo. Aqui é Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, que funciona até hoje ali, acho que é a única, não sei se ainda funciona na Rua da União, acho que sim, funciona na Rua da Sim. União. Que na época, eu não sei se deve ser, era a única escola pública de música do estado. E aí você ia lá, fazia um teste, tinha uma prova, e aí eu escolhi lá e fui fazer contrabaixo. Então foi o primeiro contato com o mesmo de estudar música e tal. E aí depois disso fiz contrabaixo, aí fui experimentar percussão, aí depois comecei a tocar com bandas. Então a minha história com a arte mesmo foi através da música. Massa. E quando tu começou a fazer videodança, existiram, assim, depois que você começou a pesquisar e tal, existiram algumas referências que foram legais pro teu trabalho em relação à videodança? Ou, sem ser em relação à videodança também, algumas referências de música ou, enfim, literatura, qualquer coisa artística que dava um impulso para a tua produção? Eu vi e vejo muita coisa, mas uma coisa que pega comigo é que eu sou péssimo de gravar nomes, assim. E ao mesmo tempo também eu acabo que fui naquela de que, poxa, a videodança está em tudo também, né? Então não tinha que ver propriamente o videodança, eu podia estar vendo um filme, um desenho animado, um documentário, sabe? Então a coisa era sempre muito de ficar associando a coisa, assim. Então era tudo para mim podia ser videodança, vinha. É como um dia eu vi uma galera jogando basquete na rua.
né? E fiquei, cara, muito legal o movimento do basquete. E aquilo é uma coreografia, a galera passando pelo outro, jogando a bola e tal. Eu, caramba, isso é muito massa. Né? Então comecei, isso estava em tudo, então, era tudo... Porque eu parti do princípio, pronto, dança é movimento. Tá, videodança é trazer esse movimento para o vídeo, e mostrar isso de uma outra forma, ou de outro ângulo. Então, esse cara, videodança está em tudo aí pronto. Ah, referência do cotidiano Do mesmo. cotidiano, assim. É de estar no ônibus e ver o pessoal que passa pela catraca, que dá uma viradinha, que pega no ferro e segura. Esse movimento, sabe? Aí estava em tudo, assim, estava em tudo. E para a gente fechar esse bloco assim de pergunta, como é que você observa o contexto em que você produziu videodança, como era a questão da cidade mesmo, assim? Era um momento de muita, digamos assim, eu não vou dizer produção nova, porque tem pessoas aqui na cidade que já faziam videodança há muito tempo. Mas acho que foi um momento de muita gente que fez coisas que apareceram com isso, assim, porque... Quando foi, mais ou menos? Eita. Acho que era Eu lembro muito bem do primeiro Playhack, por exemplo, né? O primeiro Playhack foi um momento em que muita gente aqui na cidade se voltou e apareceu e também se conheceu com a videodança, né? Aí vem essa história do festival que o Oscar, né, organizou, que trouxe isso muito legal, assim. E aí conheci outras pessoas que faziam, foi quando conheci o pessoal da etc. E um monte de gente estava mexendo com isso. Tem quem mais? Araceli Firmino, que deu uma oficina de videodança, a Irma Brau também. E era muito uma galera que também estava descobrindo a videodança, era mais um convite de gente, vamos se juntar e vamos estudar esse negócio. Né? Eu lembro que o pessoal do Alpendre, lá de Fortaleza, veio para cá e deu uma oficina no festival de dança. Foi a primeira oficina de videodança que eu participei, foi com o pessoal do Alpendre. Então, assim, foi um momento de, eu acho que isso é o quê? Início dos anos 2000? Não, início não, 2007, eu acho 2008. a época do primeiro Playhack, né? Acho que era mais ou menos isso. Então esse momento foi de muito quente, assim. E foi o momento que eu mais produzi, né? Se você olhar o material que está no acervo, a produção é muito intensa naquele período, porque era muito experimentar, e experimentar fazendo, não era vamos botar na prática e ver o que acontece. Certo. Então, vamos começar a falar um pouquinho das tuas obras. Certo. Né? Tu falou pra mim que a primeira que tu fez foi Assim da Pé, né? Isso. Só que aí, Tem eu não um sei se a Roy gente tá Roy. errado. Tem um Porque Roy tem o Roy, Roy né? Roy de 2007 e tem Movimento do Som também, que a gente tem como marcando assim a data de 2007, né? Então, Isso. por onde Mas, a gente assim, começa? a gente pode fazer o seguinte, o Assim da Pé. Eu falo que ele foi o primeiro porque realmente ele foi o primeiro em relação àquela questão de ter a ideia de que eu fiz um videodança. Aí eu falo que ele foi certo. o primeiro. Porque em relação ao Roy Roy, por exemplo, se eu for pegar ele em ordem, ele foi o primeiro vídeo que eu fiz. Mas só que eu não tinha me dado conta de que aquilo era um videodança. Eu tinha aquilo guardado, era um videozinho que estava lá, o Roy Roy. Para mim era puramente som, porque era brincadeira com instrumento sonoro, o Roy Roy. Mas tem movimento ali. E Então, tu estás com o Roy Roy na mão, né? eu tô com o Roy Roy na mão. Porque só assim, do meio pro final foi que eu comecei a perceber que realmente o instrumento estava presente lá, também na cena. Aquele som é ouvível, o som do movimento, eu não gravei depois. Né? Então, mas aquilo eu fiz por causa do som. Porque aí vem a história do movimento do som. Né? Porque foi uma ideia que eu disse, cara, eu fiquei muito... Aí vem essa história digamos, da dança na minha vida. Porque assim, eu sofri um acidente aos 33 anos que eu fui atropelado. E aí eu fiquei com parte esquerda do corpo parado, né? Direita do corpo parado. Então eu tive que começar a despertar o lado esquerdo, que era basicamente um lado de apoio. E eu não sou muito ligado à história da medicina tradicional e tal, então eu comecei a buscar outras maneiras dessa recuperação, porque eu realmente fiquei parado. Então eu fiquei 6 meses com o braço preso, porque eu tive fratura em vários lugares do braço, tinha parafuso e não sei o que, então isso tinha que se recuperar. E quando eu tirei tudo isso, eu estava travado, eu não mexia, realmente o corpo fica tudo duro, você não tem movimento e a coisa trava. E aí, ao invés de fazer fisioterapia, eu comecei a buscar coisas com o corpo. E aí fui fazer alongamento, fui fazer movimentos a partir da dança. Aí comecei a despertar para isso. E aí depois veio a história com a câmera, de brincar com esse movimento e de brincar com o som. Mas qual era a viagem? A viagem eu comecei a perceber que para tocar eu também me movimentava. E eu comecei a trocar a ordem das coisas em relação ao que eu tocava de instrumento. Então, por exemplo, se eu estava usando meu braço direito para tocar as cordas do baixo, eu tinha que trocar um pouco para movimentar diferente, porque eu queria treinar esse outro lado do corpo. Então eu comecei a ver também essa questão do movimento para poder tocar um instrumento.
E eu ficava, cara, eu também estou dançando para tocar um instrumento. Se eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou aqui no baixo. E eu comecei a ligar essa história da dança. Foi aí que eu fiz o primeiro, digamos, foi aí que eu me toquei que o movimento do som, o primeiro videozinho também era um vídeo dança. Mas ele vem dessa história da pesquisa do movimento e da dança, mas não tinha me tocado que eu estava fazendo também um vídeo dança. E tu chegou a desenvolver realmente uma pesquisa que se chamava O Movimento do Som? Sim. Aí, Como foi isso? eu passei um tempo fora e aí quando eu voltei eu fiquei meio que com muitas ideias na cabeça e a fim de fazer coisas aqui. Mas Roy Roy foi gravado fora ainda? Foi gravado fora. Eu estava nessa época na Alemanha e aí Roy Roy era uma coisa que eu fazia por lá, aquela história do Roy Roy. E aí quando eu fiz aquilo lá e gravei, que voltei para cá, eu disse, pô, eu vou experimentar, continuar experimentando isso, a história do movimento do som e tal. E aí eu fiz um projeto e enviei para o Centro Paulo Emílio, que na época quem era o coordenador pedagógico lá, o diretor pedagógico, não sei o nome que davam na época, era Arnaldo Siqueira. Aí eu entreguei o material para ele, falei o que era, entreguei material de vídeo, um projeto. Aí perguntando como é que a gente poderia desenvolver aquele trabalho lá no Centro Paulo Emílio. Eu queria um espaço para experimentar, porque eu sabia que lá tinha uma sala de ensaio e eu não tinha onde fazer aquilo. E aí eu propus uma residência lá. Eu disse, eu fico aqui um tempo experimentando isso, a gente vê uma data que eu tenho que mostrar o que foi que eu experimentei nisso. E aí ele topou, concordou, e a gente viu umas datas que eu podia usar a sala. Então durante 3 meses eu fiquei fazendo isso, eu usava a sala lá e também usava outros espaços. E aí disso surgiu também a história de captar as imagens disso. Que aí foi um doczinho que eu fiz, que era o movimento do som.doc, que era o registro, e também eu comecei a batizar de um videodança documentário sobre esse processo. E aí sempre que eu estava lá no Centro Paulo Emílio, eu estava com a câmera ligada, gravando tudo que eu fazia em relação ao movimento, ao som. E depois eu editei isso e montei esse documentáriozinho que está lá também no acervo. Ótimo. Então vamos falar só mais um pouquinho de Roy Roy, já que ele surgiu mesmo sem saber que era uma videodança. Isso. O processo dele, assim, foi demorado ou foi na hora que deu um estalo e, vou fazer isso, vou gravar agora? Como foi que foi o processo mesmo do vídeo, né? A ideia já vinha, essa história do movimento e tal, mas como foi o estalo para, vou gravar agora? A câmera, ela ficava sempre comigo porque eu usava a câmera como também um captador de áudio, né? Um gravador de áudio. Então, como eu estava fazendo som, eu usava a câmera para captar o áudio e também usava captando o que eu estava fazendo. Então, sempre que eu chegava nos lugares fazer alguma coisa, ela estava junto. E aí, naquele dia, eu estava fazendo uma caminhada ali por dentro, ali é uma mata, um lugar muito legal, até o nome do caminho é Caminho Filosófico, o nome daquele lugar. E aí eu cheguei naquela tendinha e fiquei, e aí de longe, depois eu saí de lá e fiquei de longe olhando a casinha e falei, cara, pode ficar legal fazer alguma coisa nessa casinha, porque a acústica dela era muito legal, né? Ela era redonda, toda de madeira, então o som ali dentro era muito massa. Aí eu peguei e botei a câmera lá dentro e comecei a captar o áudio e também os movimentos. E aí foi daí, depois que eu captei essas imagens todas, eu usei outros instrumentos além do Roy Roy, né? Não sei se... Será que daria para explicar o que é o Roy Roy? Né? Que é um brinquedinho, né, bem tradicional, né, da cultura nordestina, que é uma coisa redondinha feita de papelão de madeira, que tem uma linhazinha madeira, e você gira e ele faz uau, uau, uau. E aí eu comecei a brincar com aquilo, fazendo o som, mas só que ele entre meus dedos e a madeirinha aqui, e eu ficava fazendo esse giro com ele para brincar e fazendo o som. E para mim aquele som era um som que respondia no meu corpo, então eu tentava fazer essa brincadeira de o som que vinha ali era o som que saía no corpo. E aí fiz aquilo, gravei e tal, aí depois vem essa coisa do editei pensando no som. Tu já pensava em fazer uma coisa contra a luz, porque eu acho assim muito interessante o cenário, né, a imagem em si mesmo, né, que é o cenário e fica só a tua silhueta, então... Isso. A história do contra-luz surgiu na hora. Quando eu liguei a câmera e vi aquele efeito que deu, foi na hora. Eu não cheguei ali pensando que aquilo ia acontecer. Aquelas coisas que acontecem que... botei a câmera lá, liguei. Quando eu olhei, disse, cara, fica muito legal. E aí, pronto. Foi desse jeito. E o processo de edição, assim, depois, como foi maturar isso? Já que tu tinha utilizado também outras coisas, né? Como foi escolher aquela... Aquele foi interessante porque para mim foi o que ficou mais legal contra a luz. Porque eu usei um birimbau, eu usei uma mangueira, é uma mangueira de máquina de lavar industrial, ela é mais larga assim.
E aí, se você pega aquela mangueira com a baqueta e você toca ela, mais ou menos 1,5 m de mangueira, era que dá um efeito de som mais legal. Você batia na mangueira, ela tinha um som meio de túnel, era uma coisa muito que parecia um som eletrônico e vinha de uma mangueira de borracha que eu batia lá com a baqueta. Esse vídeo que eu fiz lá também, eu fiz o vídeo com essa mangueira, só que esse vídeo eu coloquei no canal que eu tinha no YouTube. E aí depois, quando mudou as leis, né? Como é que é? As leis não, como é que eu diria? Os termos de direito autoral. De direito autoral, e aquelas novas mudanças do Google, eu não concordei com aquilo e resolvi deletar tudo que eu tinha do Google. Então o canal do YouTube que eu tinha eu deletei, e esse vídeo estava lá. E por piada eu não tenho esse vídeo. Não tem mais. Esse vídeo da mangueira eu não tenho. E foi embora nesse negócio. Então eu tinha feito da mangueira e do Roy Roy, mas foi o Roy Roy que foi o primeiro que eu coloquei lá. A mangueira eu editei depois, coloquei depois. E a edição do Roy Roy, assim, seguiu que lógica de pensamento, né? Era seguir o som... Era o som. Eu queria aproveitar o som. E aí, a partir do som também, eu via quais as imagens que estavam legais para aquilo que eu queria de som. E aí eu comecei a brincar com a imagem, com o som, com a imagem, com o som. Eu não fiquei pensando tanto no movimento em si, mas para mim, naquele momento da edição, era o som. Eu gosto muito de editar com o som. Assim, tem pessoas que eu conheço que editam tudo, e depois vai pensar no som. Para mim, o som vem primeiro. Aí, assim, eu penso primeiro no som e falo, cara, esse som é legal para aqui, para ali, para ali, para ali. Aí eu monto a trilha e jogo as imagens em cima depois e começo a brincar com as imagens. Eu faço interessante isso, o sentido porque contrário. Vem de onde vem o teu primeiro contato, assim, exatamente, com a arte, né? Para mim, vai logo o som e depois eu vou botar a imagem lá. E aí vamos falar um pouquinho então agora de como foi o resultado, né? Que é Movimento do Som.doc. Esse doc vem de documentário. Documentário, isso. Documentar o processo, né? E aí tu já falou um pouquinho de como foi o nascimento e tal da ideia, né? Mas eu queria saber assim, como foi depois para fazer o vídeo, né? Já que tu tinha gravado já muito material, imagino, do processo. Isso. Né? E assim, eu tenho outra dúvida também, que no final do vídeo aparece uma coisa como se fosse um espetáculozinho, não sei. Talvez seja um resultado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, em relação à edição, eu comecei a ver, para editar, eu queria fazer uma coisa curta. E aí eu fiquei pegando por dia. Então, assim, o decorrer do vídeo, ele está ali para mim em relação à edição por momentos que eu gravei. Então, eu disse, esse dia foi bem legal o trabalho. Cronologicamente montado, então. Isso. E era mesmo assim, os dias que eu considerei, eu tinha as anotaçõezinhas no caderninho. Então, os dias que eram legais, eu botava lá, pô, isso foi legal, eu cheguei ali, né? E eu comecei a fazer edição a partir dessas coisas que eu achei legal no processo. Então, nem tudo está ali, né? E aí, fui colocando isso lá nessa história. E no final, aí tem essa mostra, porque foi um dia que eu combinei lá com o Teatro Hermilo de mostrar o que eu tinha experimentado. Então foi uma colagem de várias coisas que eu tinha feito no processo, eu levei naquele dia para mostrar. Coisas que eu achei que foram interessantes, que eu gostei do experimento, tanto de forma cênica como também sonora. E aí, então, a ideia do projeto era resultar numa apresentação cênica. O vídeo veio como um plus do projeto. O que eu queria era mostrar o que eu tinha experimentado, né? Mas também, para mim, era muito importante, como eu te falei no início, a câmera sempre está junto. Porque a minha história com o som era muito forte, então para mim era um gravador e também eu captava essa imagem. Né? Então, como isso sempre estava acontecendo e sempre estava junto, para mim era normal e natural estar gravando tudo. Então eu sabia também que ia ter um vídeo. Sabia que esse vídeo ia acontecer. Ele fazia parte. Quando eu chegava lá, ligava a câmera, ficava vendo a fotografia do espaço, a câmera fica legal aqui, a câmera fica legal ali. Então já desde o começo tinha essa ideia. Isso era pensado. Até uma coisa que é interessante, o início do vídeo, se você olhar, a câmera fica girando, né? Eu estou girando e a câmera também. E aí aquilo foi do tipo, eu fiquei olhando assim, pô, eu quero ter um outro ângulo da sala. E eu disse, cara, eu não botei a câmera no teto ainda. Aí fui lá, amarrei no bocal da lâmpada, um fio, botei a câmera e girei a câmera, e também fiquei girando embaixo. Então, se você olhar, tudo gira, a câmera e eu. Sim. E a gente tá ali girando, e fico passando na frente dela e tal. Foi mais uma coisa de experimentar essa história
da fotografia, porque eu queria ver como é que ficaria essa imagem de baixo para cima, coloquei a câmera, achei legal. E também veio a história do movimento, o movimento também da câmera, que também já era uma coisa que eu ficava meio instigado. Por que só o corpo que está dançando na frente da câmera? Pô, a câmera também pode se mexer, né? Então a câmera começou a girar. Isso também foi uma coisa que vem no processo, vem dessas descobertas aí, de experimentar com a câmera o movimento também, não só contar com o corpo em movimento lá, mas que também essa câmera tivesse movimento. E ela girando ali no teto foi o primeiro passo para essa história. E isso já veio desde o começo, assim, essa ideia veio desde o começo, né? Porque essa é a imagem que abre o vídeo. Se a gente tem uma história cronológica ali, ela já estava presente desde o início, assim, né? Porque essa coisa mesmo do movimento com a câmera, né? Ficava também, pô, a videodança também pode ser isso, né? Porque, por exemplo, a gente vê muito vídeo onde a câmera está parada ou está em ângulos diferentes, né? E você tem a performance do pessoal lá do outro lado. São poucos que eu conheço onde você vê a câmera também na cena dançando com o bailarino, com performance lá. E eu também fiquei, poxa, isso eu sinto falta, a câmera não está junto com o bailarino, também não está lá, no movimento com ele, e também a câmera nunca está se mexendo. E aí veio essa história de botar a câmera para girar. Teve uma outra ideia que foi amarrar a câmera de um lado ao outro com um cabo, mas só que como eu não tinha um cabo de aço, o fio não segurava a onda, e a câmera quando ia no meio ela parava. Mas também ia ser uma outra coisa, de jogar a câmera de um lado para o outro, para ela passar, e eu me encontrar com a câmera vinha e eu passava por ela. Tentei, isso não deu certo, é uma coisa que ficou na gaveta. Mas aquilo de girar lá em cima foi o primeiro que eu fiz e que ficou muito legal, eu gostei daquilo. E foi a abertura lá do vídeo, né? E como foi também a participação? Acho que tem a participação de duas pessoas, né, na captação de imagem também, que é Reiki e Catalina. Isso. Como foi a participação deles no projeto? Reiki foi lá um dia e ficou vendo a situação tal do processo do dia e eu deixei a câmera com ela. Nesse dia a gente estava com duas, ela ficou com uma e fiquei com outra. Então, tem as cenas que foram feitas das latinhas, ela está naquele dia das latinhas que estão no chão, que faz som, que fica mexendo nas latas. E com Catalina, na verdade, a participação dela no processo foi porque ela me emprestou a câmera, porque uma das câmeras que eu usava era dela. Então, ela cedia a câmera para mim sempre que eu ia para lá. Então, foi essa participação das duas nessa história. Hack num dia de processo e Catalina por ter cedido a câmera dela para usar. Ah, que ótimo. E uma curiosidade que eu tenho também é, a captura de som, ela era sempre feita na hora, assim, era o som natural daquilo? Tudo aquilo que você vê naquele vídeo, no movimento do som.doc, é o som da sala, é o som do lugar. Porque a acústica tá bem boa, né? É o som do lugar. Mas aquela sala é legal, né? A sala com chão de madeira, né? Que é muito legal aquela sala. Com o Roy Roy é a mesma coisa, o som que a gente está ouvindo é o som lá daquele momento. O Assim da Pé também é uma coisa bem legal. O Assim da Pé é aquele som... eu fiz o movimento em sequência, né? E gravei, fiz o movimento fazendo também o som. E aí depois que o som eu faço com a boca, né? Não tem nenhum instrumento, é sempre só na boca. E aí eu gravei tudo aquilo e depois eu fui editar, deixei o som corrido, eu não mexi no som, mas editei as entradas de imagem. As imagens. E assim, no movimento do som, como foi a preparação corporal, eu acho, para chegar naquele resultado, né? Porque eu imagino que não tenha tido só uma pesquisa de corpo, de som, mas já tinha um envolvimento com a dança, né? Já tinha uma questão assim, como foi essa tua preparação corporal? O que era que acontecia? Na época, eu só fazia duas coisas em relação a buscar esse trabalho com o corpo. Um era alongamento corporal, que na época eu fazia na João Pernambuco com Márcia, lá na Escola João Pernambuco, lá na Vase. Sim. E uma outra coisa era participar de oficinas que aconteciam de dança. Então, fazia isso. E tinha uma outra que foi legal, que foi bem legal, que era com Luciana Samico, que eram umas oficinas de dança espontânea que aconteciam lá em Olinda, no Casarão, na rua... Não sei o nome daquela rua, que é a rua que você sobe e vai dar lá na prefeitura, aquela rua que fica ali do lado do Mercado Eufrásio, uma rua que sobe assim. Ali tem um casarão que aconteciam era na segunda-feira à noite, aconteciam os encontros de dança espontânea ali. Então era onde eu ia buscar isso. E aí tentava depois trazer isso junto com o movimento do instrumento, do som, do que fosse lá na sala. Certo. Então, tem mais alguma coisa para falar do movimento do som?
Se não tiver, a gente pode passar para a próxima, que já é assim da pé. Eu não lembro, acho que o movimento do som é isso. De repente, no decorrer, mas A acho gente que, fala mais um acho que pouquinho. agora é isso. Então, vamos falar um pouquinho do assim da pé, né? A minha primeira curiosidade é como foi o processo, mas assim, também saber se ele foi criado para o Dança em Foco, ou se tu já tinha ele criado e Não, eu já inscreveu no eu Dança já em tinha ele Foco. criado, Eu já tinha ele criado e foi quando eu descobri essa história do Dança em Foco. Eu lembro até que na época... Cara, onde foi que eu vi isso? Putz, primórdios do Orkut. Pois é. Eu tinha lá um perfil no Orkut, eu lembro que alguém colocou essa propaganda lá, do Dança em Foco. E aí eu cliquei e fui ver o que era, entrei no site, aí vi o que era e tinha um videozinho, que era um teaserzinho falando sobre o evento. Eu disse, cara, eu faço isso aqui. Foi quando eu me despertava, tipo, cara, eu faço videodança e não sei, né? Não sabia. E aí foi quando eu disse, vou pegar o videozinho dos pés e vou mandar. E aí que eu, na época, disse assim da pé, que foi o nome que eu batizei o videozinho e mandei. E assim da pé foi aquela coisa mesmo de experimentar. Eu estava com uma câmera que não era minha, era uma câmera emprestada, era uma câmera pequenininha da Samsung, uma câmera fotográfica. Uma coisa interessante para falar dos vídeos, eu nunca fiz um vídeo dança com uma câmera de vídeo. Eu sempre usei máquinas fotográficas. Isso também é interessante nessa história. É verdade. Naquele que é Ponte de Ferro, Sim. Ali tem câmera de vídeo, porque foi da oficina e tinha as câmeras de vídeo lá Que eram disponibilizadas. que eram disponibilizadas, mas os Cepab, outros né? foi tudo com câmera fotográfica. Interessante, tá aí, tá vendo? A gente vai, né? Tá vendo isso que eu Né? falei? A gente vai conversando, conectando as coisas. Pois é, aí eu peguei essa câmerazinha e estava vendo como é que ela captava a luz num lugar com pouca luz, como é que ela captava a imagem num lugar com pouca luz. Aí peguei a câmera, liguei e coloquei a câmera no chão e fui para longe. Eu queria ver como ficava isso. E aí depois fui lá, vi o resultado e disse, poxa, ficou legal, gostei disso aqui e tal. Aí eu botei a câmera de volta no chão, de uma outra forma, e comecei a fazer movimento na frente da câmera. Aí ficava mexendo com os pés e tal, e comecei a fazer um som, e comecei a brincar com isso. Isso para mim era um exercício, assim, porque na época, por causa da história do acidente, era uma recomendação do médico de que eu tinha que estar movimentando o braço e o corpo para essa história. E aí, quando eu chegava em casa à noite, eu fazia esses exercícios de movimento. E aí eu ficava dançando literalmente no quarto para movimentar o corpo e trabalhar a história do braço e do ombro e tal. E aí, a câmera no chão, eu comecei a fazer isso. E aí depois eu fui olhar e me apaixonei lá pela imagenzinha do pé. Eu disse, cara, eu vou ficar com esse negócio. E aí editei o som. Na verdade, o Assim da Pé, eu poderia chamar de um videoclipe. Porque eu fiz o áudio, peguei o movimento do pé e coloquei ali. Quando eu descobri que aquilo podia ser um videodança, ele virou um videodança. E eu mandei lá pro Dança em Foco e acabou que entrou e foi bem legal, assim. Pois é. E aí também segue aquela mesma lógica, né? De ter o som como ponto de partida da edição. Exatamente. Né? E pensando também assim, de uma maneira mais ampla em relação às tuas criações, eu percebo, não sei se é uma impressão só, mas eu percebo muito, talvez uma influência de sons que eles lembram uma coisa afro-brasileira, né? Uma questão que tem a ver com essa identidade, assim, que a gente reconhece, né? E isso vem de quê? Ou se não foi isso, me explique, por favor, o que é. Vê só, aí vem essa história, né? Quando você só de experimentar o som e de estar experimentando o movimento, eu comecei a perceber dessa coisa do som que naturalmente você faz a partir de algum movimento. E aí eu ficava experimentando essa história de fazer o som em movimento. E era como assim, qual é o som desse movimento? E era esse som mais que vem de dentro, mesmo que seja da respiração ofegante, coisa assim. E comecei a aproveitar isso para fazer, poxa, isso também vai ser som, isso também é trilha sonora, isso é o som desse movimento e tal. E aí comecei a experimentar coisas com o movimento da boca. Até dentro do movimento do som.doc tem um momento que fica só minha boca fazendo esses sons. Sim. Aí vem, esses sons é uma brincadeira mesmo de criar um som tipo tum, tá, ou tum, e era essa brincadeira de fazer isso com o movimento, né?
E aí depois eu comecei, digamos, a deixar esse som vir de outras formas, além de criar uma base ritmo, de ficar como... Tem uma coisa que lá é Yemago, Goiamo, Nameiago, não sei o que é isso, mas eu acho o som massa, entende? E aí eu comecei a pegar esses sons também para brincar com isso. Então, aquele momento do vídeo que tem várias vezes só a boca, era o movimento da boca como o movimento do som, e também essa história da dança, a boca tá lá. Né? E também desse áudio que saía, que todo mundo pergunta, o que é aquilo que tu tá falando? Cara, eu não tô falando nada para mim, conscientemente, eu não tô falando nada. Né? Mas assim, é um som que sai. Uma vez uma pessoa me escreveu, o nome dela é Bianca, eu nunca mais falei com essa pessoa até, mas assim, ela perguntando o que era aquilo que estava no vídeo, porque ela tinha visto, e eu disse isso, e ela falou, olha, desculpa, eu não quero te incomodar, eu não sei qual é a sua religião, o que, é que você pensa disso, mas você já pensou que isso pode ser uma coisa espiritual? Você pode estar ali, né, falando realmente alguma língua que você nem sabe o que está falando, você já pensou em pesquisar isso de alguma forma? Eu nunca fiz isso. Mas isso ficou. Eu fiquei pensando, pô, realmente, por que não? Pode ser uma possibilidade, né? Mas nunca corri atrás disso, assim. Eu ouço muita coisa africana, assim, ouço muita música africana, principalmente música africana dos anos que foi gravada, porque também tem essa história, música africana que foi gravada, que foi colocada no disco dos anos 70. E tem muita coisa legal, muita coisa massa. E eu fico ouvindo aquilo, também não entendo nada que a galera está falando, né? E fico sempre lembrando o que ela disse. E às vezes eu fico pensando, e aí, será que isso está muito próximo daquilo que eu fazia? O que é isso? Essa língua é da onde? E tal. Então isso foi uma provocação dela que até hoje eu não tive resposta, também não corri atrás para pesquisar isso, mas os sons vêm dessa história. Então, assim, até um dia foi engraçado, eu lembro que teve um bate-papo lá no Centro Cultural Correios, que foi o aniversário da companhia Etc. E aí teve um momento... 10 anos, os 10 anos. E teve um momento que era um debate de videodança. E aí passaram um vídeo lá, né, todo mundo mostrou um vídeo, eu mostrei o Zangoma. E aí o Zangoma tal, e uma pessoa na plateia perguntou, e por que esse nome? O que é que você está falando? Né? Aí eu disse, não, eu vou falar. Aí eu falei essa história, eu disse, eu não sei o que eu estou falando, eu só sei que eu faço um trabalho de deixar a coisa aparecer, a coisa vai surgindo e eu capto lá o som. E aí foi interessante porque ela perguntou, e o nome? Quer dizer o que, Zangoma? Aí eu disse, foi a mesma coisa, o nome também veio. E aí o nome me veio, Zangoma, esse nome é legal, botei Zangoma. Não sei o que é Zangoma, já procurei na internet, não tem Zangoma como uma palavra de nenhum lugar, nem nada. Então, vem do som. Zangoma também veio do som e eu botei lá, Zangoma, escrevi essa palavra. Que foi, essa palavra Zangoma, ela veio naquele dia que eu estava fazendo aquela história. A partir do som, esse Zangoma. Zangoma, 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 Zangoma. Pronto, ficou Zangoma. Tá bom, então vamos falar um pouquinho de A Vida em Liberdade. Né? Acho que ele tem uma peculiaridade, que ele foi feito junto com outro grupo, né, que é lá de São Paulo. Foi uma experiência muito legal. Eu queria saber como é que foi essa história. Foi muito legal aqui. Eu fui lá no Centro Cultural Vergueiros, em São Paulo, fui ver um filme lá, e aí tinha uma placa lá de um pessoal convidando pessoas para fazer dança espontânea, lá dentro do Centro Cultural, sexta-feira pela manhã. E era um convite, era toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã e tal. Eu disse, poxa, eu vou vir aqui um dia, tal, de manhã. E aí quando eu cheguei no grupo, me apresentei, falei, vi a placa, não sei o que, o pessoal, pô, que massa, fica aí. E aí fiquei lá com o pessoal e começou a chegar a turma do que vai para esse encontro. Nesse momento, e depois que as pessoas começaram a se cumprimentar, as pessoas começaram a chegar, aí eu comecei a perceber que o grupo era um grupo que se encontrava já há muito tempo. Tinha uma galera que participava dali já, porque as pessoas tinham muita intimidade e tal, e era um grupo grande. E aí, quando eu me apresentei, claro, todo mundo percebeu que eu era novato naquela história toda, né? Então eu falei que estava ali, que estava passando, via placa, que queria lá dançar com eles, que eu tinha feito isso lá em Olinda, e contei a história lá de Luciana Samico e tal. E aí eu fiquei sabendo que aquele grupo que estava lá, naquele trabalho, era um grupo que partiu de uma ação de 2 psicólogas que trabalhavam dentro do sistema de saúde mental de São Paulo. Elas estavam propondo dança para os ditos loucos ou doentes mentais. Só que elas não queriam restringir o grupo a só esse grupo. Para elas também, essa integração tinha que ser com o povo de fora. Então, a proposta daquele grupo era para que todo mundo chegasse junto. E aí foi quando eu fiquei sabendo disso, que aquele grupo tinha nascido disso e que ali estava essa mistura.
E isso foi muito legal. E é isso, poxa, que legal. Então eu vou literalmente agora estar com os ditos loucos dançando. E foi massa, assim. E aí eu comecei a ir. E quando foi um dia eu contei a minha história com o som pra galera. Eu disse, ó, gente, eu faço assim, levei umas coisas para mostrar, trabalho com isso aqui, vamos juntar um dia e fazer um encontro onde vocês é que vão fazer a música. E lá na sala tinha um piano. E aí um cara disse, não, eu já fiz aula de piano, você tocar algumas coisas. Pô, então esse dia então vai ter o piano e o que eu trouxer de som. Então não topou e foi isso. Então naquele dia eu levei a câmera e propus que mais pessoas levassem. O Vida em Liberdade só tem as imagens que eu fiz. Mas tem uma coisa que é interessante. Mas 2 pessoas fizeram imagens daquele dia e eu nunca vi. E aparecem outras pessoas filmando, né, nas imagens. Então, qualquer dia desse, quem sabe, de repente, essas imagens aparecem por aí. Mas mais 2 pessoas fizeram aquele captação de vídeo naquele dia. Mas então, aí nesse dia, eu levei a proposta de provocar essa história do som. A Tatiana Bichara, que era uma das organizadoras, psicólogas desse grupo, trouxe o trabalho do corpo e eu levei a proposta do som. Juntamos naquele dia, que foi esse dia de trabalhar essas 2 coisas, e foi muito legal, que é aquele vídeo A Vida em Liberdade. E é massa, assim, uma pessoa me questionou, cara, aquilo é ensaiado, vocês tinham feito aquilo antes, e cara, nada daquilo é ensaiado, assim. Tudo aquilo aconteceu naquele dia, a música, os movimentos, sabe? Aquela história, todo mundo chegou, a gente fez uma roda, falou sobre o dia, todo mundo deu as mãos, os instrumentos no chão, e ó, cada um pega alguma coisa que interessar. E foram lá pegar e começaram a experimentar o som de cada coisa que estava lá. E o som foi captado na hora ou foi editado? Captado, assim, aquele som que está lá, alguns momentos é o som mesmo da sala, com mais o som de outra imagem que está entrando. Se você perceber, tem uma sobreposição de imagens de vez em quando. Então, tem um momento no centro que é o som mesmo da sala e de repente entra o outro que se sobrepõe e fica essa brincadeira de sempre ter um centro que é o original e as passagens das imagens, os sons se misturam. E aí tem um som que é e já o som que não é. Então a trilha daquele... Mas o som foi feito ao vivo, lá na hora, não foi nada gravado depois. O piano, os instrumentos sonoros que estavam no chão, as pessoas falando, cantando, tudo foi na hora. E quando tu tivesse essa ideia, já tinha uma ideia de videodança, assim, na verdade, quando a gente recebeu o material, né, a gente percebeu que tu chamava de doc videodança, alguma coisa assim. Então, como é essa relação de ter um doc videodança, né? Porque assim, a ideia do doc videodança era do tipo, vamos falar aqui de um encontro que aconteceu, que foi aquele encontro naquele dia com o pessoal do grupo e mais o meu encontro levando essa provocação da música. E aí a gente já tinha falado sobre videodança, porque eu falei que já tinha feito, e falei do Assim da Pé, mostrei. E naquele dia foi essa história, tipo, gente, eu vou trazer a câmera e vou captar as imagens nessa história de fazer uma videodança. E aí depois aqui veio eu disse, não, cara, depois que eu captei tudo, eu pensei, na verdade isso aqui é um doc, né? Porque a gente não parou para fazer uma videodança, a gente parou para experimentar aquilo. E aí as imagens daquele encontro, que foi o único, não aconteceu mais nenhum, as imagens dali, e mais essa ideia de fazer uma videodança, de trazer essa dança para o vídeo. Então, eu também estou me movimentando com a câmera entre as pessoas. Sim, dá para perceber no movimento de câmera que ela atua quase como se fosse também um bailarino, isso, né? Exatamente. Aí que vem essa história da minha inquietação de falar, por que a câmera também não dança? Né? Porque não tem a pessoa no meio de uma coreografia que está com a câmera que vai gravar essa história, em vez de ter o cara fora com a câmera. Essa história do movimento entre o grupo foi essa história mesmo de provocar isso, de pegar a câmera e estar dançando. Eu estava dançando também, só que com a câmera na mão. E também eu fazia o som na hora, o som que sai, aí vem aquela brincadeira do som que saiu também naquele dia, foi também feito junto naquele momento com a câmera. Então eu estava fazendo as 2 coisas, dançando com a moçada e com a câmera na mão. Tem encontros muito legais ali naquela história, foi muito bom aquilo. E em que medida tu acha assim que essa movimentação de câmera ela muda a questão da relação, talvez acho que do espectador com o vídeo, né? Como é que tu pensa isso? O vídeo, você está ali vendo um vídeo que é o olho de alguém que estava com a câmera, né? O olhar de alguém com a câmera para o espectador, né? Então eu gravei ali uma coisa, mesmo que a câmera estivesse parada, para você ver. Era o meu ponto de vista daquela coisa ali. A ideia do movimento era trazer essa história do ponto de vista também de quem está dançando. Ao invés da câmera estar fora, é levar para o espectador também como é aquele movimento lá.
né? Eu também estava dançando com a câmera na mão e captando aquilo. Eu queria trazer essa experiência de alguém que está com a câmera e também que está dançando, ao invés da câmera estar parada gravando quem está dançando. Só assistindo. Só assistindo. Então foi essa coisa, essa provocação lá de levar a câmera com essa coisa para dentro. Certo. Acho que... Eu queria comentar uma coisa sobre essa história. Perguntar também. Que é com... No vídeo, A Vida em Liberdade, teve uma... De onde é que veio esse nome? É que eu fiz o vídeo, né? E aí depois pedi para as pessoas... Eu não queria colocar só as imagens, eu queria colocar mais coisas ali. Eu não queria colocar só a dança e só o som. Eu queria levar um pouco do que é aquele momento para aquelas pessoas. E aí o grupo tem uma comunidade, aquele grupo. Hoje essa comunidade está no Facebook, não está mais no Orkut, né? Hoje o Orkut tchau, agora tudo está no Facebook. Então esse grupo migrou para o Facebook, esse grupo existe, está lá até hoje. E lá eu deixei a pergunta, disse, gente, o que é esse encontro para vocês? Aí cada pessoa ia lá e respondia. E eles sabiam que isso ia para o vídeo. E as pessoas comunicavam, aquele encontro para mim é isso, aquilo, eu sinto mais vivo, E aí uma pessoa respondeu, é a vida em liberdade. Eu disse, pô, cara, que massa, isso é muito legal. Aí eu disse, esse aqui vai ser o nome do vídeo. A galera, foi a maior festa, assim. E aí peguei aquele como o nome do vídeo. E dentro do vídeo tem várias frases que surgem dentro do vídeo. Sim. São os comentários que as pessoas fizeram sobre o que é aquele momento para eles, quando eles vão para ali se encontrar para dançar. Né? O que é aquilo para a vida deles, porque é um grupo que não pensa ser profissional, é um grupo que vai para lá para dançar, para se encontrar, para trabalhar essa coisa, trabalhar, digamos, falar da vida, experimentar a vida a partir lá da dança. Apesar que eu estou sabendo que eles estão indo para palco já. A coisa, surgiu um convite e eles foram mostrar aquilo no palco. E esse ano foi a comemoração dos 10 anos, cara, do grupo. Muito tempo já. E aí eles fizeram a apresentação no Centro Cultural lá em São Paulo mesmo, não tinha uma coreografia, da mesma coisa como acontece lá, eles fizeram no palco. Foram para lá, se encontraram, se juntaram e começaram a dançar. Eu ia falar justamente sobre essa questão das frases, mas aí uma coisa que me ocorreu agora, enquanto você falava desse processo, foi de talvez pensar por que a escolha das frases elas virem talvez no final do vídeo, né? A gente já tem uma recorrência das imagens e tal, você começa a se ambientar e aí de repente tipo, aparece assim, né? A frase ou aquela questão que é dita, assim, por que foi essa... Na edição, quando eu comecei a montar, eu comecei a fazer o vídeo com as imagens e tal, e depois eu falei, pronto, a partir daqui vai ser para mim que seria o que eu sempre fiz. Porque até então eu não tinha colocado nada em nenhum vídeo que eu tinha feito de frases. Então eu falei, até aqui vai ser o que eu fiz, e a partir de agora eu vou fazer isso diferente. Foi quando eu trouxe as frases. Porque foi aquela coisa, eu comecei a editar o vídeo e estava pronto lá para mim. Eu disse, cara, tá o mesmo vídeo, a mesma coisa, eu quero fazer uma outra história. Eu disse, pô, vou botar umas palavras aí. Depois, são palavras não, por que não? Aí veio a ideia de, poxa, as pessoas poderiam falar o que é esse encontro para eles, eu colocar isso dentro do vídeo. E aí foi quando eu colhi o material, mas mesmo assim eu decidi que o início ia ser como os outros, mas que depois eu ia começar a fazer diferente a partir dali. E realmente depois começa, as frases vão até chegar no final do vídeo. Foi simplesmente essa coisa mesmo assim, de sentar e... Pronto, outra coisa interessante para falar sobre edição. Eu não vou para edição com o roteiro pronto. Eu boto as coisas na pista e começo a montar. E aí eu monto, falo, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou, e vira, e troca, e vou mexendo e pronto. Eu não vou editar com o roteiro. A edição intuitiva. Exatamente. A única coisa realmente que eu faço, que eu te falei, que para mim é a base, é criar a trilha. É pensar nesse som. Muitas vezes a edição vai iniciando pelo som mesmo. E aí eu vou e as coisas vão acontecendo ali. Certo. Então agora a gente vai passar para falar um pouquinho sobre um bloco, né, de videodanças que surgiram a partir da oficina, né? Se não dança. E eu queria saber um pouquinho de como foi esse trabalho, né, da oficina. E aí a gente continua falando um pouquinho das videodanças que a gente tem da oficina. Foi muito legal aquela história porque foi uma proposta lá, a Araceli, Firmino e Irma Brau
jogaram essa proposta lá para o Centro de Artes Visuais, né, para que tivesse lá uma oficina de videodança. Mesmo elas também estando nesse processo de pesquisa. Na verdade, o que elas queriam era juntar gente da cidade que também estava nessa vibe de querer pesquisar e de fazer videodança para conversar e trocar ideia. Então, todo encontro era um encontro de bate-papo, de falar e tal, até que chegou um momento no final da oficina que agora vamos para produzir. A partir das nossas conversas, então, o que é videodança, o que não é, agora vamos então produzir. E tinha algumas pessoas que realmente eram profissionais de dança participando da oficina e pessoas que eram profissionais de vídeo e pessoas que eram basicamente, estou aqui para ver qual é. E então estava todo mundo junto nessa história. E aí foi quando a gente começou a fazer, se dividiu em grupo e começou a surgir esses experimentos. A maioria daqueles vídeos, na verdade, são exercícios, né? A gente tinha aquilo como exercício. Hoje o trabalho vai ser assim, o tema é esse, como a gente pode trabalhar isso? A gente tinha a ideia e ia, juntava o grupo e ia fazer. Então aí fomos para a rua. Tu consegue lembrar mais ou menos quanto tempo durou a oficina? Foi mais de uma semana. Foi mais de uma semana. Eram todos os dias? Todos os dias. Todos os dias à tarde lá no Cefaf. No Cefave. Foi mais de uma semana que a gente fez isso. Certo. E aí, como acho que o que foi que veio primeiro, né? Talvez tenha da Boa Vista ao caso, Ponta de Ferro e sobre o encontro. A gente pode falar primeiro. Sobre o encontro e o da Boa Vista, eles foram feitos no mesmo dia. Foi uma saída só que a gente queria falar sobre a ideia era trabalhar essa questão mais urbana e a videodança. A gente foi para Conda Boa Vista para experimentar vários grupos. E aí se dividiu e a gente começou a experimentar coisas. E aí uma das ideias era, vamos fazer a imagem de cima. Que também foi uma coisa. A gente viu vários vídeos e a gente, nesse processo da oficina, viu que pouca gente tinha experimentado imagens aéreas. E a gente não tem um avião, não tem um helicóptero, a gente pode subir num prédio, né? A gente foi na Conda Boa Vista, negociou lá com o porteiro, de ele deixar a gente subir lá no prédio daquele, tudo isso na hora, assim. Aí o cara foi com a cara da gente, abriu lá a grade, a gente foi colher um elevador e ficamos lá no telhado do prédio. E aí a gente foi lá, ele ficou meio cismado, achou a gente muito louco para ficar ali naquela margem do prédio, ali naquela ponta, mas aí depois ele relaxou. E a gente ficou, aí foi até Priscila, no da Boa Vista. Aí a gente pediu que Priscila fosse para a rua e fosse fazer uma performance naquela faixa de pedestre que tem ali, 7 de setembro, né, que cruza a Conda Boa Vista. Sim. E a gente começou a experimentar imagens dali, ela passando por baixo do prédio. E aí depois foi no telhado do prédio. Foi quando ela subiu, a gente pensou em vamos pegar imagens aqui também. Mais uma vez, a gente não tinha um roteiro fechado. A gente foi para a rua com a câmera na mão e vamos experimentar. Então, até na edição, a ordem está ao contrário, porque a gente começou a fazer as imagens de cima. Uhum. E a gente começa fazendo com... Acho que com as imagens dela no mesmo plano. Né? Exatamente. Então, mas assim, novamente essa coisa de experimentar, tá com aquela coisa da câmera na mão e ideia na cabeça. Vamos ver como é que fica, vamos experimentando e tal. E novamente, câmera fotográfica. Era até uma coisa que a irmã Brown na oficina ficava questionando. Dizendo, pô gente, vocês vão usar realmente uma câmera fotográfica, porque vocês não querem de vídeo, a gente quer fotográfica. Então, vamos novamente com câmera fotográfica. Mas dessa vez o som não era só o som da Conda Boa Vista, né? Como foi que surgiu? Aí o som da rua, ele tá lá também, só que... Engraçado, aí vem essa história. A câmera, que era uma câmera que a gente tava usando, que era da... Como é? De Dani, era de Dani a câmera. Era uma fotográfica de Dani. E a captação de áudio da câmera não era muito boa. Então, o som parece que tem um efeito sonoro ali, que a gente mexeu no som, mas não é não. Aquilo era o som que a câmera captava mesmo. E era muito louco, foi uma coisa meio enrolada ali no início. Então, aquele som é o som da câmera, mas da Conda Boa Vista, dos carros passando. Com mais um som que eu criei, uma trilha que eu montei com bases num programa de edição de música eletrônica. E aí eu juntei isso com mais o som que captou da câmera da rua e fiz a trilhazinha. E do mesmo jeito, primeiro eu fiz a trilhazinha, depois peguei as imagens e quem captou as imagens foi a própria Dani? Foi Dani. Naquele dia, quando os grupos foram divididos, ficou trio, a maioria foi um trio. E aí ficou eu, Priscila Figueroa e Dani Azevedo. Dani Azevedo ficou com a câmera, a Priscila ficou mesmo com a responsabilidade de ser a performance da história, por causa da experiência mesmo que ela tinha.
E eu fiquei naquela de fazer as duas coisas. Ó, Dani, vamos ver a imagem e também de vez em quando eu me metia na história, como no final eu até estou pendurado lá no prédio, Sim. numa subida da caixa d'água, assim. Eu tava ali, só subi para ver como era o viso dali de cima. E Dani, cara, isso tá massa. E aí pronto, aí vai Priscila lá pra escada também, começou a fazer outra coisa ali em cima e acabou que ele também entrou lá no vídeo. E no final do vídeo tem uma sequência de fotos, assim, dessa questão, né? Da caixa d'água e tal. Isso, Como isso. foi escolher colocar fotos dentro dessa videodança? Aí vem também aquelas coisas de, poxa, novamente o videodança que só tá com vídeo, por que não ter uma imagem paradinha agora na fotografia? Novamente foi essa história de provocado, tipo, pô, está muito igual, vou botar uma outra coisa aí. Aí disse, pô, vou fazer fotos. E aí fiquei congelando os frames da imagem, não são fotos que foram, né? E montei, e botei daquele jeito lá. Que ali é uma sequência de um tempo da câmera que eu fiquei pegando pedaços, e aí congelei a imagem e usei lá naquela No finalzinho brincadeira, da no edição, finalzinho. né? Mas foi também essa coisa de mesmo de, vou fazer uma outra coisa. E como era pensado, por exemplo, o figurino que vocês usavam, né? Dá pra... A gente falava assim, por exemplo, o único dia que a gente realmente pensou em figurino foi no dia da ponte, que é o Ponte de Ferro. Porque a gente passou lá antes, viu a cor da ponte e falou, ó, ninguém vende essa cor porque a cor da ponte é essa. Foi o único dia que a gente discutiu figurino. Os outros dias era muito do tipo, leva 2 camisas, leva 2 calças. E lá a gente via e fazia, então não tinha uma coisa muito fechada. Era tudo muito mesmo de experimentar. As coisas foram acontecendo assim. E a criação nesse momento, ela acontecia de uma maneira coletiva mesmo? Isso, Ou... isso. É porque assim, vamos dizer, se Dani estava responsável pela câmera, Priscila pela performance, você ficava naquela história de também fazer a performance, cada um cuidava do seu ou tipo, Não, todo não, mundo interferia no de todo não, todo mundo? mundo, a gente era muito, foi muito bom isso, assim, todo mundo falava alguma coisa e propunha, a gente fazia, porque era muito disso, a gente queria realmente experimentar, então toda ideia era válida. Desde que acontecesse naquele prédio, nenhum risco de vida ali de ninguém estava valendo. Então, tudo que rolou, o elevador, por exemplo. A gente, quando estava indo embora, disse, cara, esse elevador é massa. Porque tem o início do vídeo é o elevador, né? Sim. Aquela coisa da porta que abre e tal. Aí a gente vai, desce no elevador, sobe de novo. E em uma das imagens que é congelada, tem uma coisa no teto do elevador. Aquilo é um chapéu que a gente colocou na lâmpada para mudar a luz dentro do elevador, que estava muito esquisita, assim, aquela luz, aquela lâmpada fluorescente. A gente botou um chapéu lá e mudou a cor do ambiente, que ficou muito legal, que também já foi uma coisa de vamos ver também como muda essa luz. E foi isso. A coisa entrou, que era tudo muito assim, a gente realmente saía na intenção de experimentar. Acabou o encanto, parece uma luminária dentro do elevador, quando você olha a É um imagem. chapéu. E é um chapéu que estava comigo, que eu tirei, eita, pô, fica legal. Pronto, ficou lá. Aí tem essa imagem assim, segurando, né? Exatamente, que está realmente segurando lá para mudar a luz do ambiente. Pois é, acho que da Boa Vista a gente já pode concluir, né? E aí, dessa saída, como foi que veio sobre o encontro? Sobre o encontro foi logo que a gente chegou naquele prédio para negociar com o porteiro. Dani estava com a câmera ligada e ficou tirando fotos da rua, da Boa Vista de dentro do prédio. Você percebe que é um corredor imenso, né? E lá Sim. que você vê as pessoas passando. Quando ela fez a foto que mostrou pra gente, pô, ficou muito legal isso aqui, vamos ver, aproveitar esse espaço depois e tal. Quando a gente desceu de lá, da Boa Vista, antes de ir embora, eita, vamos fazer alguma coisa aqui. Aí veio essa história sobre o encontro. E tinha 2 orelhões lá dentro do prédio? Tinha 2 orelhões ali, exatamente, que hoje não tem mais, mas tinha lá 2 orelhões. E aí a gente, então vamos brincar com essa história do orelhão, a gente começou a ver o que esse espaço oferece. Aí tinha um corredor, tinha essa história da contraluz que ficava muito legal, dos orelhões. Então vamos falar sobre o quê? Era uma brincadeira do tipo, vamos experimentar o quê? Aí começou a mexer, era muito de ficar realmente muito intuitivo. E sempre aquela história, Dani ligada, olhando a câmera, dizendo, isso ficou bom, gente, vamos aproveitar isso aqui, isso aqui é esse movimento. E começou e a coisa foi saindo daí. Era tudo muito conversado de brincadeira, meio de vamos experimentar, sem ter essa coisa do tem que ter um roteiro, tem que ser o seu que, era muito livre, muito livre. E sobre o encontro, como foi que veio a ideia, né? Acho que você que fez a edição também, como foi que veio a ideia de fazer uma imagem dupla e depois juntar, né? Tem essa questão, assim, a edição. E vem essa coisa mesmo de, novamente, vamos ver como é que fica de uma outra forma, de experimentar também nessa edição, de colocar 2 telas juntas, e ver como é que fica.
A Dani fez muita imagem daquele momento do telefone, porque era engraçado, porque o prédio tinha muito movimento de gente ali. Quando a gente tava com a câmera ligada, descia alguém no prédio, passava no meio. Ou então entrava. Né? Então, aí eu comecei a pegar pedaços de momentos desses que as pessoas não passaram e comecei a botar em 2 quadros. Se você ver, não é repetição da mesma imagem, são quadros diferentes mesmo. Porque a gente fez vários momentos ali. E aí foi essa coisa de botar os 2 quadros para ficar, mais uma vez, fazer uma outra coisa que a gente não tinha feito ainda na edição. Todo esse processo dessa oficina em relação à edição, que nesse caso do que eu fiz, era muito de tentar também trazer alguma coisa que eu ainda não tinha feito. Então não tinha colocado os 2 quadros, não tinha colocado a imagem parada, então foi por aí. Já o Ponte de Ferro, quem fez a edição foi Irma, que eu adoro, eu amo aquela edição, e foi Irma que pegou tudo, a gente deixou na mão dela, e Irma editou e já mostrou pra gente aquilo, a gente ficou, cara, tá pronto, é isso aí, Irma, massa, pronto. Então, Orlando, continuando falando sobre o encontro, uma coisa que me deixou curiosa também foi saber se a imagem que aparece inclinada, ela foi pensada já na filmagem ou se aquilo veio da edição. Na edição. Ela não foi feita virada. Você fala que fica meio de lado, foi na edição, de realmente virar o quadro e deixar ele um pouquinho daquele jeito. Foi na edição. Era uma experimentação também. Era também, exatamente. E aí eu acho que eu vou fazer essa pergunta e dependendo da resposta, talvez eu tenha outra conclusão, assim. De por que só no final aparece também aquela questão só dos pés, assim, né? Porque no finalzinho... É. Era assim, as meninas me deixavam livre para editar. Então, Dani e Priscila, edita aí, a gente gosta como você faz. E aí eu comecei a montar o vídeo e aquela parte do pezinho, eu fiquei, cara, eu não vou começar com esses pezinhos porque eu lembrei muito do assim da pé. Não quero começar com os pezinhos. Aí eu vou botar os pezinhos no meio. Aí fui fazendo, passou do meio e disse, não, os pezinhos entram lá no final. Quer dizer, acaba ficando quase que uma marca de assim, vem um vídeo, no final tem sempre uma surpresa, né? Porque realmente foi essa história. Porque já vem desde A Vida em Liberdade, aí tem um final surpresa. E aí depois tem outro também que a gente comentou, agora eu esqueci o nome, mas tem um final sobre o da Boa Vista, né? Que tem umas fotos, tem um final surpresa. E aí nesse também eu falei, meu Deus, acho que ele gosta de ter um final surpresa, assim. Porque você acha que já acabou tudo. Mas sabe, é aquela aí coisa vem que você fala, né? Você fala final assim, cara, surpresa. acabei ou não acabei. Tem que falta alguma coisa para dizer acabei. E aí acontece a minha história. E tu tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse vídeo? Sobre encontro? Não, agora não. Então vamos lá. O próximo que a gente vai falar um pouquinho é sobre o caso. Certo. Como foi que ele surgiu? O caso foi uma coisa assim engraçada, porque naquele dia a gente saiu da oficina e fomos para um local que a gente ficou chamando de set, naquele dia, que era a ideia de fazer um videodança com toda a turma junta em um espaço só. E se escolheu, aí também vem a história aqui, se escolheu aquele prédio, que na verdade era uma casa antiga que estava a Moura do B derrubando, né, para ser um prédio. E a gente chegou lá sem permissão mesmo, entrou, pulou aquela parte do muro e foi fazer o vídeo lá dentro. E aí veio essa história de aproveitar o espaço mesmo, aquele terreno acidentado para gravar o vídeo. Então, naquele dia, estava todo mundo fazendo coisas naquele espaço. Então, dali saiu vários pequenos vídeos. Então, o ocaso foi o vídeo que eu acabei fazendo eu, Dani e Priscila. Né? E Priscila, só que naquele momento era muito de vamos ver como é que fica o lugar, não sei o que. Era muito experimentar, a gente subir naquele telhado. Ali onde eu estou no fundo, que lá no fundo tem uma tenda na contra-luz, era a parte mais inteira e alta que tinha da casa. E aí eu subi ali para ver como ficava. Foi quando o Dani disse, fica legal porque fica contra a luz. E acabou ficando só você, né? Exatamente. Aparecendo. Exatamente. Porque aí nesse mesmo momento já estava a Priscila com Flávia Pinheiro fazendo uma outra coisa com Anaíra, que já foi um outro vídeo que elas fizeram. Então, naquele dia, saíram vários pequenos videozinhos, porque estava todo mundo ali dentro produzindo coisas.
Então aquele dia foi bem produtivo, Eu assim, acho, para inclusive, todo que mundo. mandou pra gente um outro Esse, vídeo que acontece no mesmo no local, que mesmo foi local, da oficina. exatamente. Naquele dia aconteceu muita coisa ali. Todo mundo experimentou alguma coisinha. E de onde vem esse nome? Ocaso. Ocaso vem dessa história do pôr do sol, né? Ocaso vem do sol que está descendo. É a palavra mesmo que significa isso. A gente, que é legal ocaso. E aí colocou ocaso porque realmente se você olhar lá no fundo o sol está indo embora, né? Era final da tarde já, era o finalzinho da luz natural ali. Ela estava dizendo que estava a galera cansada, a galera estava produzindo. E aí eu queria saber, assim, eu acho que pelo que você falou já dá pra perceber, mas a impressão que eu tive é que poderia ser uma coreografia marcada ou não, né? Mas eu acho que não, diante de tudo Não que foi. já foi falado. Ó, o que aconteceu ali? Ficava a Dani falando, Orlando, ficou legal, faz assim, levanta o braço, nananã. Meio que Então, dirigindo. meio que dirigindo, porque ela que estava vendo, estava bem longe dela, ela estava no outro lado do terreno, e ela ficava, olha, pode ver que a imagem está muito distante, né? Ela faz isso, ó, ficou legal, vai até aquela ponta, volta, então ficava nessa. Então era essa brincadeira mesmo, de ficar para lá e para cá a partir do que ela dizia que estava ficando bom. Aí, o que é interessante, o olhar de Dani não era para o movimento, era para a imagem. O que ela queria era o contra-luz, estava muito legal, uma antena ali no fundo, e ela ficava só, vai ali, vê que ficou legal. Era mais o quadro para ela. Ela não estava ligada no movimento em relação Sabe dizer a... se ela já trabalha com vídeo? Ó, na época, a Dani estava experimentando fotografia. Tanto é que a gente falou, então, Dani, você vai ser a nossa responsável pela fotografia. E quando a gente ia para a rua, era ela que fazia, que ela estava estudando fotografia. Então, por isso que ela ficava muito ligada mais no enquadramento, na foto que tinha, e não no movimento. A pessoa realmente daquele turminha, que nesse caso saía eu, Dani e Priscila, que realmente a gente trabalhava a partir do movimento, era quando era Priscila. Porque Priscila já tinha um corpo, já tinha uma outra história, né? Mesmo com isso, então aí a gente já ficava muito mais ligada no movimento. A gente falava para ela como estava legal em relação à imagem e o movimento, pô, ela barbarizava, então isso era de boa e ficava com ela. A gente que ficava na parte mesmo da imagem, de, fica legal você ficar de pegar daqui, de pegar dali e tal, ficava mais nessa história com ela. Certo. E aí, na edição, tem uma coisa mesmo de repetir a imagem? Ou não? De ocaso. Dos vários quadrinhos, né? Dos Os quadrinhos são repetições, porque aí vem essa história. Cara, os momentos que a gente achou mais legais. Esse momento, esse momento, esse momento. E aí foi a história de repetir esses momentos. Porque os movimentos não mudavam muito. Era mais mesmo a fotografia. Era como ela botou o quadro, qual era a distância e tal. Então era mais essa brincadeira mesmo. Porque não tem muito movimento ali. De brincar com a fotografia. Era mais a fotografia. Aquele videozinho mesmo foi muito a cara de Dani em relação à fotografia. Era a curtição do quadro mesmo. E tem uma história também de inverter o enquadramento, né? De fazer assim. Aí vem essa história também da edição, de colocar o quadro meio de lado e tal. Depois de colocar um quadro pequenininho, um quadro grande, ficar brincando com isso. Sim. Assim, das minhas perguntas, acho que eu já esgotei. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Dele não. Acho que a trilha foi você que criou também? Isso, do ocaso foi. Tá, legal. Aquela trilha eu fiz com um brinquedo, que é uma sanfoninha de brinquedo, assim. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que eu tenho aqui em casa que me lembra essa história do pôr do sol, Eu disse, esse acordeãozinho. Aí eu peguei e comecei a fazer aquele som e surgiu lá a trilha sonora do vídeo. Ok. E aí deixa eu afirmar de verdade, o último da oficina, que é Ponte de Ferro. E aí tu vem dirigir o vídeo, né? Como foi essa história? Já no final da oficina, aí um outro dia que era exercício era vai novamente sair os grupos ou iríamos fazer um trabalho só. E aí se decidiu fazer 3 trabalhos. E cada trabalho desse se dividiu em grupos e o grupo escolhia quem que ia ficar mais à frente daquela história. E aí, conversa vai, conversa vem, acabou que vamos fazer o seguinte, vamos pelas ideias. E aí, vamos fazer o quê e tal. Aí acabou que quem tivesse a ideia que o grupo achasse que era mais legal era a pessoa que ia dirigir o vídeo. E aí acabou que eu vi a ponte e falei, cara, essa ponte dá pra fazer muita coisa legal aqui. Aquela ponte... Como é o nome? Ponte Nova, né? Acho que é a velha. Ponte, não, Ponte sei. Velha que fica do outro lado. Do outro lado, né? Eu não me lembro o nome dela. Acho que é Maurício Nassau o nome dela.
Não me Eu lembro, também não. sei agora. A Mas gente então, fala a Ponte de Ferro, né? é, Todo mundo sabe qual é. exato. Eu passava muito por ali. Eu disse, cara, essa ponte é para fazer uma coisa legal e tal. E aí eu disse, ó, gente, a minha ideia então é a gente ir para aquela ponte e ocupar aquelas grades, que a ponte é cheia de estrutura, ocupar aquela estrutura por dentro da ponte e brincar com aquilo, e fazer movimentos e tal. Quando a gente foi para lá, foi a mesma coisa também. Não tinha um roteiro fechado. E nem autorização, né? E Fiquei nem pensando autorização. nisso. Eu digo, meu Deus, a Também gente não tinha chegou lá e autorização. subiu. A gente chegou lá e começou a fazer. Teve um momento que chegou a polícia, a gente ficou naquele, e aí como é que vai rolar essa história? Mas a gente acabou que fez, já para fazer. Dividir os grupos no momento para facilitar o processo de, gente, quem tem ideia de fazer o que aqui? E aí começaram a surgir as ideias. A gente podia se pendurar ali. Aí Flávia falou, eu podia subir lá naquele ferro e dançar lá em cima. E aí se teve essas ideias, eu fiquei nessa de dirigir essas ideias com o pessoal lá. Então as ideias surgiram naquele dia que a gente chegou lá, naquele momento, e a gente foi ocupar a ponte. E aí começou a fazer os momentos. Cada momento daquele que aparece foi ideia de alguém que surgiu naquele momento como um lugar para aproveitar, em relação ao que fazer, coreograficamente falando, visualmente falando e tal. Então, aquele vídeo é super coletivo, assim. A minha história da direção mesmo era ficar nessa de, gente, agora vamos fazer aquele momento, porque não só mais com aquilo, era muito mais de conduzir o processo do que falar o que ia ser feito, porque as ideias surgiram do grupo mesmo, assim. E tem E uma foi muito legal. história dos corpos se imbricarem mesmo, né? Na engrenagem, na estrutura da ponte, né? Isso. Acho que isso é uma das coisas que chamam bem a atenção, assim, no porque vídeo. a ideia realmente era ocupar a ponte nas suas possibilidades. O que a gente pode fazer nessa ponte aqui? Tanto de subir, como ocupar aqueles espaços que faz umas coisas assim, né? Uns trançados. A ideia realmente é experimentar. Até o asfalto, a gente experimentou coisas também no asfalto. Sim. A gente chegou ali na ponte, gente, era um domingo, mais ou menos umas, sei lá, 6 horas da manhã. Eu lembro que nesse dia algumas pessoas dormiam na casa dos outros por aqui pelo centro para todo mundo chegar lá realmente nesse horário. Porque a gente tinha receio, a gente não tinha permissão, então a gente tinha receio de dar alguma bronca. Então vamos chegar cedo, que a gente começa a fazer e não vai ter muita gente na rua e tal. Mas depois com o tempo você vê que começaram as pessoas passarem na ponte, né? Mas a produção foi muito boa e foi muito legal a ocupação da ponte, né? Foi o nosso primeiro Ocupa Recife ali. E na trilha a gente percebe que tem talvez vários grupos ou pessoas que compõem, assim, né? Que o trabalho deles compõe a trilha. Mas foi você que pensou essa trilha? Ou Não. quem pensou essa trilha? A trilha quem pensou e a edição foi com Irma. Foi tudo Irma. Realmente a gente deixou tudo na mão de Irma. A gente só fez captar as imagens, catou as câmeras depois, as fitas, deixou tudo com Irma. Irma que fechou mesmo, que editou e colocou o áudio. E nesse dia também várias pessoas filmaram, né? Isso, pra exatamente. perceber que era Várias câmeras surgiram. filmagem coletiva. Irma só ficava perguntando, porque no processo que a gente entregou material para ela ficou, o que vocês acham que é legal fazer? A gente, Irma, a gente pode aproveitar isso e aquilo. Então, fez uma conversa geral e Irma levou tudo para casa e quando ela voltou com o negócio pronto. Quando a gente viu, disse, Irma, é isso aí. Ninguém quis nem mexer. A gente só falou, o pessoal da música tá sabendo, a gente vai usar a música da galera, tá? Então, ficou. E foi muito legal, muito legal. Gostei muito daquela edição. Deixa eu ver se tem mais alguma questão desse filme. Não, acho que já falou de tudo, né? Que na verdade, assim, eu penso que a filmagem, a concepção de câmera, elas foram criadas a partir de cada pessoa que estava com... Pronto, é nessa história. Tinha também essa conversa dos ângulos ou do enquadramento, isso acontecia. Porque a gente também ficava discutindo algumas coisas em relação ao posicionamento da câmera. Porque num processo que a gente viu da oficina, a gente começou a ver também como o enquadramento, vai dar um ganho interessante ao movimento. Sim. A posição da câmera. A gente começou a ver que, vamos experimentar outras posições, outros enquadramentos para ver isso. Então, muita coisa de baixo para cima, de botar a câmera dentro de alguma coisa para pegar a imagem por um buraco. Um momento que é bem legal daquele vídeo, que é o final, que é Priscila vai correndo e a câmera vai do lado dela. Aí as pessoas acham que a gente voltou a imagem. Quando a imagem vem voltando, a gente não está voltando a fita, não é um volta a fita. É Priscila que está correndo de costa. A ideia é a gente vai com a câmera, ela correndo, depois a gente volta também correndo com ela de costa. Então foi muito legal, ela foi e voltou de costa. Naquele dia a gente aproveitou muito isso também, de a câmera estar correndo com as pessoas. Tem uma imagem que não está ali, porque essa fita não chegou até Irma,
A gente conseguiu um skate. Um cara passou, a gente pegou, pediu emprestado o skate do cara, botou o skate na calçada e aí botou Lula em cima do skate com a câmera ligada e empurrou o skate e ele acompanhava as pessoas andando na calçada. Essa imagem também ficou muito legal. Ela não entrou porque a fita não chegou até Irma para editar a tempo e aí não entrou. Mas também a gente começou a pegar essa história da câmera de pegar correndo. Isso também foi muito legal. De vamos fazer esse movimento também, de a ideia era fazer um traveling e tal. Mas dessa forma, né? De ou correndo ou em cima de um skate. Então isso também foi coisa que a gente ficou experimentando e que surgiram também lá, assim. Era muito difícil, vamos fazer o quê e tal, isso ficou legal, isso pode ser bom, e vamos lá. E saiu construindo a coisa toda. Aquele vídeo inteiro, ele foi gravado numa manhã de domingo naquela ponte. E não foi nem uma manhã inteira. A gente deve ter saído de lá tipo umas 10 horas da manhã. Chegamos às 6, saímos às 10. Foi a produtividade nível máximo. Foi, exatamente. Instigação. O grupo era muito instigado, assim, sabe? Muito instigado. E Irma era sério também instigavam mais ainda. Então, putz, aquela casa era legal, poxa, mas ele tem um vigia, não sei o que, põe a gente pula o muro. Então, eu tava lá, entende? Era muito assim de vamos fazendo, vamos fazendo. E isso é muito legal. Irma e Araceli instigavam muito, assim. A galera também estava nessa instiga de vamos experimentar. Então as coisas aconteciam, qualquer coisa podia acontecer. E uma coisa que eu acho muito legal é que no final, tem no início também, mas no início não se percebe muito essa relação. É que no final, quando Priscila corre, né, aí entra tipo crédito assim, e é como se fosse uma corda também que está em movimento, correndo, sei lá. Aí fica, sei lá, quase que uma continuação do movimento, né? Aquilo é a ponte, ela tem uns detalhes na estrutura que lembram uma corda. E aquilo é a câmera passando rápido, fazendo isso bem rápido. Aquela imagem da câmera passando nessa coisa que lembra uma corda. Aquele som, né? Então, a coisa estava parada, né? Tava a câmera parada, que dá o movimento. Exatamente. Porque fica bem, assim, quase que uma continuação, assim, sai de uma coisa e já entra naquilo. Ficou uma coisa bem foi um bem movimento legal. com a câmera. Então, acho que é isso da Ponte de Ferro. Você tem mais alguma colocação aí? Não. Acho que Ponte de Ferro realmente é isso, assim. Foi um momento muito legal, assim, da oficina. Foi até o fechamento da oficina, né? Porque depois a gente só se encontrou para cada um mostrar o que foi editado. Porque eu mostrei o que eu editei, as pessoas mostraram o que editou, e Irma o que ela editou. Então foi Para assistir tudo. Para assistir tudo, que foi até lá no Iraque. Foi uma sexta-feira à noite lá no Iraque, o dia de mostrar essa produção. Foi legal. E foi muito produtiva essa oficina. Foi, se produziu muita coisa, muita coisa. A gente recebeu muita coisa tua e também algumas coisas de Irma, assim. Muita coisa. Um material bem legal. E olha que tem muita coisa que não foi editada, muita coisa. Muita coisa. Se realmente foi editado, foi feito naquela oficina, daria muito mais de vídeo dança. Impressionante. Porque era muito mesmo de, né, vamos produzir, vamos ver qual é, de assistir, eita, isso é legal, isso não é legal. Era muito da coisa bem freiriana, assim, de vamos fazer, vamos aprender fazendo. Botar a mão na massa. E aí, acho que tem um intervalozinho, né, entre as duas próximas obras que a gente vai falar, que acho que é de 2008 até 2010, quando surgem Zangoma e Do Ponto de Vista. Isso. Né? E como foi a história de Zangoma? Zangoma foi também mais um experimento de luz. A ideia era brincar com essa história da luz dentro de um quarto um pouco mais escuro. Então, eu peguei uma lanterna e fiquei me movimentando dentro do quarto com essa lanterna, passando a lanterna de mão a mão, mão em mão. Toda a iluminação é feita com essa lanterna? Só com essa lanterna, uma lanterna pequenininha. E aí fiquei brincando com isso, botei a câmera lá em cima de um armário, não foi nem um tripé, e aí liguei e fiquei nessa de experimentar essa história do ambiente e da lanterna, de brincar com isso, de fazer a imagem parada, segurando a câmera. Tem uns momentos assim, né? Que a imagem fica parada, depois tem um movimento novamente. Então o Zangoma veio dessa brincadeira. E aí também de brincar com o som, que é até daí que veio o nome do vídeo do Zangoma. Aí tem muito som produzido. Isso. Eu não sei se é todo o som que é produzido pela boca. A edição, a trilha daquilo ali tem o som produzido com a boca e também tem um som esse que eu coloquei de efeitos, como tem um sino, aqueles de cone, né, que chamam budista. Tem umas coisas que eu trouxe, outros elementos sonoros para somar com a voz. Aí tem as duas coisas ali. Certo. Mas, então o Zangoma já surgiu assim também com a ideia de experimentação de luz, mas na ideia de ser uma videodança. Isso.
Só que aí também tem outro detalhe que eu achei interessante ali. Quando eu vi aquelas imagens com fundo escuro, eu comecei também a resolver brincar com a profundidade. Se você percebe na edição que tem umas imagens que estão um quadro bem pequenininho lá atrás, Sim, tem umas aí que estão depois a mais coisa próximas. mais próxima, essa brincadeira foi de profundidade mesmo. Agora, não de profundidade em relação ao espaço, porque não tinha. Aquele espaço ele tinha 2 metros quadrados, aquele chão. Era a área de serviço de um apartamento que eu morava. Então era um quarto pequenininho, 2x2. Eu até chamava ele carinhosamente de 2x2. E então não tinha profundidade, mas aí eu pensei em fazer profundidade na edição. E aí, então eu reduzia o quadro Sim, total, colocava ele no fundo preto, então para dar como se tivesse um lugar bem longe e todo escuro. Foi essa brincadeira de brincar com essa profundidade na edição. e conseguiu, né? Porque ninguém vai imaginar que foi Pois feito é. dessa forma. Dessa forma, então, aquele vídeo não tem profundidade nenhuma, tudo aquilo foi feito na edição. De mais uma vez essa história, de vou fazer uma edição, como é que eu não fiz ainda? Ah, isso pode ser legal. Então vem essa história de profundidade, de esticar isso. Uhum. E até meio piada, né? Pensar que aquilo ali é num quarto que tem 2x2. Pois Desse é, jeito. essas entrevistas são quase Mr. M. Você descobre tudo o que foi feito. É, mas é isso que é legal também com o vídeo, né? Porque você faz coisas que você, cara, isso foi feito assim, foi. Essa mágica é muito legal de encontrar com o vídeo. É isso que eu acho legal da videodança, porque você pode trazer uma mágica ainda maior para daquela dança que foi feita às vezes para um palco, a partir dessa filtro, né? Que é o do som, que é da edição. Isso eu acho muito legal. E Zangoma também participou do Dança em Foco, né? Participou. Como foi essa participação? Foi abrir o edital e eu mandei. Foi interessante. Nesse ano, foi o primeiro ano que eu participei com 2 trabalhos no Dança em Foco. Porque foi o seguinte: primeiro o Dança em Foco abriu inscrição para você mandar material. Aí eu mandei Zangoma. Ah, tempos depois, acho que 2 meses depois, quando fechou o edital de quem enviou para esse primeiro edital de mandar material, o Dança em Foco lançou um outro edital, que era um concurso de vídeos de 1 minuto. Eles davam um prêmio lá para quem fizesse um vídeo dança de 1 minuto. E aí você podia mandar lá para ganhar esse prêmio. Acho que foram 3 prêmios ou 2 prêmios, uma coisa assim. E aí foi muito legal, porque 2 prêmios daquele festival vieram para cá, né? Que foi um vídeo que foi o Zangoma não, o do Ponto de Vista, que foi para esse edital, e também o pessoal da Etc, com a... Com o Buquê, que ganhou o edital de roteiro, né? Exatamente. Então, 2 prêmios foram de pessoas aqui da cidade, assim, isso foi bem legal, assim. Mas aí falando sobre o Zangoma, aí eu escrevi o Zangoma e o Zangoma entrou. Eu fiquei sabendo depois que o vídeo tinha ficado. Entraram pra mostra, né? Pra Entrou mostra para a do mostra de festival. vídeo dança, normal, mostra normal. Uhum. E depois eles lançaram a proposta, que era vídeos de 1 minuto feito com celular, né? Ou o roteiro. Aí eu fui fazer o vídeo com celular, o povo foi experimentar o vídeo com celular. E aí na época, eu não tinha celular com câmera. Até hoje meu celular não tem câmera. E aí eu disse, cara, eu não tenho celular, tenho que conseguir um celular com alguém. E aí eu não conhecia ninguém que tivesse um celular que tivesse uma imagem legal, assim, porque eu sabia que tinha celulares já muito bons. E aí eu disse, cara, aí eu lembrei da Oicabum. A Oicabum Recife aqui, o pessoal na época tinha chegado lá aqueles celulares N95, que Sim. até hoje, para mim, não teve um celular que barrou aquele em relação à qualidade de imagem. O celular é muito bom. O celular é tão bom que já é mais de 5 anos que ele é produzido e não saiu de linha ainda. O N95 continua sendo o mesmo, feito pela... Não vou fazer comercial, mas ele é muito bom. O aparelho Eu realmente acho que ele tem captar uma a câmera imagem. de 5.0 megapixels, né? Exatamente. É muito legal, uma qualidade muito boa. E a captação de áudio também daquele telefone é muito boa. Então, eu lembrei desse detalhe, porque antes de fazer o ponto de vista, eu tinha feito uma oficina lá na Oicabum, com a galera de lá. E aí eu descobri que eles tinham aqueles celulares. Aí foi quando eu voltei depois, mandei um ofício de parceria, uma proposta de parceria com a escola, que era deles me cederem os aparelhos para fazer um videodança, para mandar para o festival. E simplesmente a única coisa que eu podia fazer naquele momento era colocar o nome da escola no vídeo. E aí o pessoal topou, e aí a gente combinou um dia, e aí nesse dia esse vídeo foi feito lá mesmo na Oicabum, no estúdio da Oicabum, a gente fez lá.
Eles me emprestaram 2 celulares e eu brinquei daquele jeito, de usar o celular daquele jeito, de um celular dentro do outro celular, que aí virou do ponto de vista, né? Que era essa brincadeira de gravar um celular com outro celular. Essa questão aí já vem do quadro da profundidade, do ponto de vista, né? Porque se você olha para o vídeo, pelo que está sendo gravado pelo celular, você vai ver uma coisa, e se você olha que está além daquele outro celular que pega o Priscila e o outro da frente, é uma outra história. Então eram pontos de vista diferentes. Era um vídeo que você poderia ver várias vezes, porque você vai ver coisas diferentes, dependendo de onde você olhe. E aparentemente eles estão no mesmo lugar, assim, né? Porque, tipo, por exemplo, poderia ser um de frente e um de lado. Mas, assim, os dois estão de frente, mas você consegue perceber duas coisas diferentes. Isso, exatamente. E aí foi essa brincadeira de, vamos fazer esse vídeo aqui. E aí a gente fez o vídeo, a gente fez aquele também, numa manhã, a gente captou aquelas imagens. E aí eu editei, montei a trilha, foi eu também que fiz a trilha, e aí enviei para esse concurso do Dance Folk, aí também entrou. E aí nesse ano do ano Dance Folk, agora eu não lembro qual foi. 2010, eu tive dois trabalhos no festival, que foi o Zangoma e o do Ponto de Vista, que foi um dos premiados lá nesse concurso do vídeo dança com celular. Que ótimo. E uma coisa que eu penso assim sobre quando Priscila doou do ponto de vista pra gente, acho que há um ano atrás mais ou menos, ela falou que tinha alguns princípios que norteavam o vídeo, né? Que tinha que ser com celular. Isso. Né? E que a criação corporal era como se fosse um corpo que tivesse que se encaixar no ambiente de caixa. Isso. Né? Como foi que vocês chegaram a esse formato? E tinha que ser 1 minuto também. Isso, Aí tinha a gente tinha esse roteiro, de certo modo, né? Tinha que ser feito com celular, ele não podia passar de 1 minuto, incluindo os créditos, e só. Aí, a partir disso, a gente pensou como a gente ia trabalhar com isso. E uma das coisas foi, com o celular na mão, um dia a gente vendo essa história da caixinha, né? Do quadrinho que é o celular para você ver um vídeo, né? Aquela coisinha ali pequenininha. E a gente, poxa, essa caixinha, eita caixinha. Então, a partir vamos brincar com esse corpo que está dentro de uma caixa. Isso surgiu lá, quando vocês pegaram os celulares, ou já vinha essa Não, isso ideia? já veio antes, porque a gente começou, quando sabia que já quer fazer com o celular, começou a já pensar no celular mesmo, daí veio essa ideia da caixinha. E aí a gente chegou lá nesse dia já sabendo que a gente ia brincar com essa história do quadradinho. Então a ideia era assim, que Priscila tinha que fazer uma coreografia, uma performance se imaginando presa numa caixinha. Então é por isso que ela cai no canto, que ela desce, ela não sai muito do quadro, porque ela está naquela caixinha. Então, digamos, é a caixinha dela. Então ela não podia sair daquela caixinha, e aquele outro celular que está na frente pegava aquela caixinha, mas também ela fora daquela caixinha, né? Então essa foi o que norteou aquela brincadeira. E tem coisas que a gente só consegue ver se você olhar pelo celular, que aparece na imagem, Exatamente, é pela caixinha, exatamente. Porque acaba que ele toma uma dimensão grande da tela. Isso. Né? Quando você... E é muito legal a questão da profundidade, né? Aí vem essa brincadeira, a mágica da câmera, né? Porque você, quando olha para aquele videozinho, você vê a profundidade que tem olhando para o celular que está na frente. E que não é muito quando você olha para a imagem maior, né? Então também tem essa brincadeirinha da profundidade ali que é muito legal, desse enquadramento a distância entre o objeto e a câmera. É muito legal aquela brincadeira ali também. E nesse vídeo tem alguma questão de manipulação assim da velocidade do movimento? Ou foi um movimento todo natural? Tem aí na edição, aí vem a história da edição, teve algumas coisas que o movimento era bem legal, a gente achava que era interessante, mas que ele podia ter um movimento mais rápido dentro da composição daquela coreografia. Então, aí também vem as possibilidades da videodança, né? Você pode alterar o movimento do bailarino, né? Sim. Então, do tipo, ele pode ficar mais rápido, pode ficar mais lento, e aí foi aquela coisa de vamos experimentar, então, ficar um pouquinho mais rápido. E a gente acelerou um pouquinho o vídeo em alguns momentos. Não é em todo, em alguns momentos a imagem está mais rápida, está em outro tempo. Isso realmente aconteceu. Então, uma coisa que é bem legal, porque às vezes essa acelerada contribui para aumentar essa ideia de caixa, assim, né? Que dá uns breaks, assim, uma coisa... E tem essa coisa da agonia, né? De alguém que está preso numa caixinha e tal. Então, é como se aquele tempo que está passando, a pessoa que está ali já agoniada, eu quero sair daqui, como é que eu faço? Né? Essa coisa de acelerar, do coração que vai bater mais rápido, né? Veio daí.
Eu acho que é isso, aí do ponto de vista. Não tem mais nenhuma questão que a gente precise abordar. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre videodança, alguma coisa que esqueceu, que quer pontuar mesmo e tal. E também quais são as perspectivas, né? A gente acaba aí com esses vídeos de 2010, Isso. né? Mas quais são as perspectivas de produção? Pois é como eu te falava mais cedo, assim, esse meu tempo com a produção de videodança, ela veio a partir de uma crise meio que eu quero falar mais alguma coisa além de vir com essa coisa do corpo, do movimento legal, da imagem legal, do enquadramento legal. Eu queria provocar outras coisas com isso. É uma coisa que eu já faço quando eu faço outros tipos de vídeo, né? De sempre trazer um questionamento, uma provocação. E a videodança para mim chegou um momento que eu disse, cara, eu quero falar de outras coisas. Então eu fiquei nessa de o que eu quero fazer e como é que eu vou falar e com quem eu vou fazer isso, né? Com videodança. E aí eu parei, comecei a fazer outras coisas por um tempo para realmente dar uma, como é que eu diria, uma amadurecida nessa história. Mas tenha com certeza, isso vai ser um caminho, assim. Videodança para mim, ele vai ter que falar mais alguma coisa. É como se para mim já experimentei aqui, agora eu quero também trazer para tudo isso que eu experimentei, juntar tudo isso e falar mais alguma coisa. Eu acho que eu tenho muito essa coisa na veia do artivismo mesmo, sabe? Assim, para mim a arte ela tem que ser muito mais do que a arte pela arte. Eu acho que tem que ser muito mais do que o encantamento, tem que ser muito mais do que a contemplação. Eu acho que ela tem que provocar, sabe? Ela tem que trazer uma coisa a mais aí, além da beleza. Não é que isso seja ruim, isso é muito importante, essa beleza. Isso faz parte da arte, sim. Mas no meu caso, eu sinto essa necessidade de trazer isso de uma outra forma, de falar de mais alguma coisa, sabe? De estar provocando mesmo. De estar falando de outras coisas, de trazer socialmente, politicamente falando, outros elementos para essa videodança. Eu quero começar a experimentar por aí, voltar a experimentar por aí. E essa parada foi bom de amadurecer isso, assim. De voltar nesse outro pique, né? De produzir essa outra coisa. Então, Orlando, uma das perguntas que a gente quer fazer ainda tem a ver com a questão da edição. Eu acho que eu já vou fazer logo as duas, porque elas têm uma relação, né? De que quando você faz a edição, se o seu processo foi sempre individual ou se já teve algumas pessoas que colaboraram e tal, e como foi, né? Se teve essa relação. E a outra é pensar um pouquinho em relação a essa questão que você falou, que quando você edita, normalmente a trilha vem primeiro. Né? E aí, brincando um pouquinho com o nome do projeto, acho que a gente pode perguntar como a música muda o vídeo, né? Já que a música chega antes da composição imagética, assim, como é essa tua relação e como você percebe essa relação da música com o vídeo mesmo. Vê, sobre a edição, nos vídeos da oficina, por exemplo, que eu assino a edição, realmente eles ficaram na minha mão, assim. As meninas diziam, faz aí que a gente acha legal como tu faz, então eu ia e fazia. E mostrava, elas, ficou legal, então fechou. A edição estava pronta. Já teve alguma vez de voltar, assim, de ser contestado? Não, isso poderia ser assim, e aí você realmente mexer na edição? Não, nesses processos não. Nem com o pessoal da oficina. Vamos esperar um pouquinho, né, para ver. Mas eu acho que alguém chegou do prédio. Eu acho também. Deve estar se acomodando. Não, e foi super legal que até agora não chegou ninguém, né? Porque quando as pessoas abrem esse portão aí tem barulho da chave e tal para entrar. Tem um telefone tocando, né? O teu é? A gente pode seguir? Então, voltando. É engraçada a história da edição porque as pessoas acho que não gostam de fazer edição, né? Porque assim, geralmente jogam na mão de alguém. Isso é meio engraçado. E aí, com a videodança, os vídeos que eu fiz a edição, realmente eu fiz a edição. Foram coisas que vieram da minha cabeça, eu comecei a montar. E os que eu mostrei, as pessoas, legal. E os que eu fiz sozinho mesmo, que são vídeos como o Assim da Pé, que eu fiz, captei as imagens, estava lá com performance, o Zangoma, Roy. Eu editei sozinho também, sentei e comecei a editar. Para mim, aí vem essa história do áudio. Para mim, as imagens ela tem um som.
é uma coisa que eu fico brincando, chamando de paisagem sonora. É como se cada imagem ela tem o seu som. E aí, assim, eu até fico brincando, assim, a imagem desse som é isso. É por isso que eu vejo as imagens que eu fiz, vou criar o som, porque eu já ouço aquele som ali. Aí eu crio aquele som, coloco na pista e vou trabalhar a edição a partir do som, porque eu vejo a imagem, para mim ela já tem um som. Então é por isso que eu logo vou fazer o som. Aí eu faço a trilha e vou trabalhar as imagens em cima. Então isso para mim é muito mais fácil. Eu não consigo fazer o contrário, de pegar e editar o vídeo inteiro e depois pensar na música. Para mim a música vem primeiro. E eu acho que realmente é essa relação que eu tenho com a música, né? De ser a minha entrada aí para essa história da arte, mesmo de começar a despertar essa coisa mais sensível, né? Para as questões artísticas, veio com o som. E para mim ele sempre está muito mesmo dando a linha, né? Eu boto lá o som e depois eu vou botar as imagens, sabe? Vai por aí. Mas aí, então, esse som ele já vem a partir do que você vê na imagem. Mesmo que ela não esteja editada, ela já traz uma sonoridade. Geralmente ela não está editada. É como se, assim, eu vou decupar as imagens que eu fiz. Eu começo a ver, digo, isso aqui ficou legal, e começo a cortar aqui, cortar ali. E aí isso aqui ficou bom. E daí, naquele momento, aquele som já vem chegando. Vai chegando. E aí depois eu vou lá, crio essa trilha. Foi como o ocaso, por exemplo. Cara, qual é o som no pôr do sol? O som do pôr do sol. Eu comecei a olhar os instrumentos e falei, cara, acho que o acordeão pode ter esse som do pôr do sol. Aí fui lá e fiz a trilha do ocaso com esse instrumento. O zangão, uma vez, história mesmo do som, e também esse cara podia ter um outro som aqui. Tem uma coisa meio misteriosa, nesse meio escuro, nessa profundidade, nesse ser que aparece e desaparece. É uma coisa meio misteriosa. E eu vim trazer esse som, o que me remetia essa coisa mais misteriosa da textura sonora, eu tentei colocar ali. Então, para mim, veio aquilo junto, sabe? Então, a coisa vai vir pela textura, pela imagem, a coisa vai muito por aí. Pronto, do ponto de vista. Eu via o ponto de vista com uma coisa muito mais tecnológica, muito mais... Esse povo fazia música eletrônica para isso. Então, eu já sabia que não ia ser uma coisa de instrumento... Não ia ser com corpo, não ia ser um instrumento, ia ser uma coisa feita no computador mesmo. Então eu sentei e criei aquela trilha eletrônica para aquele negócio. Então eu veio me fazer aquelas batidas, de criar aquele beat e de montar aquela trilha. E aí primeiro também, montei a trilha, ela teve 1 minuto, agora eu vou trabalhar a imagem em cima. Trabalho a imagem. Uma outra coisa também interessante é que às vezes eu tenho tempo. Por exemplo, se você olhar no tempo dos vídeos, ele tem 3:33, 2:22, 1 minuto. Né? Isso é a mesma coisa que às vezes para mim é um guia. Eu falo, cara, esse vídeo vai ter 2 minutos e 22. E aí eu vou trabalhar essa trilha de 2 minutos e 22 e vou trabalhar essa imagem. Tem essa coisa. Define um tempo antes de qualquer coisa. E é engraçado que depois eu vim parar para pensar nessa história da numerologia. Aí eu comecei a ver, eita, cara, será que tem alguma coisa ligada com isso? Eu comecei a ver o que quer dizer 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1 minuto, sabe? E aí comecei a brincar com isso também. E aí também vem uma outra meio que piada, assim, então, o tempo do vídeo também na edição para mim é uma coisa que conta. Eu defino, assim, cara, esse vídeo pode ter 2 minutos, 2:22, 3:33, 3:03, por aí. Eu acho que isso é como se fosse o meu roteiro, assim, né? Quando eu vou para lá, eu não penso em que imagem vai ser colocada e tal, mas eu tenho essas coisas, do tipo, o som vai vir primeiro e vou definir o tempo. E a partir disso eu trabalho o restante. E aí eu vou construindo o vídeo. E o tempo é definido, sei lá, pela produção de imagens, pelo... Não, pelo quê? Ele dá na vem... veneta. Do tipo, eu vou fazer um vídeo de 1 minuto. É 1 minuto. Esse vídeo vai ter 1 minuto. Esse vídeo vai ter 2:22. Entende? Certo. É assim. Já vem definido de antes, de fábrica. Exatamente. Essa coisa do vídeo do minuto, aí vem uma outra experiência que é bem interessante, que vem do Festival do Minuto. Eu fiz outros vídeos, como o Roy Roy, eu fiz para o Festival do Minuto, porque tem que ter 1 minuto. E acabou que ele entrou no festival, eu fui nesse ano, acho que foi em 2008, foi um dos vídeos premiados do festival no tema livre, porque não tinha videodança lá, mas tinha tema livre. Eu mandei para o tema livre, ele entrou, e foi um dos selecionados lá, o Roy Roy. É engraçado que o Roy Roy, ele está lá no site do Festival do Minuto, tem até um número bem grande de visualizações, mas todo mundo comenta essa história do contraluz.
que é muito legal contra a luz, é muito legal. Mas quase ninguém fala do som, quando que pra mim a grande história foi o som do brinquedo, entende? É porque eu acho que a nossa cultura, né, ela traz a história de você ter uma relação quase que imediata com a imagem, assim. Então, se a imagem chama muita atenção, meio que a gente tende a esquecer as outras coisas. Mas, por exemplo, pra mim foi muito interessante perceber que você estava com um instrumento na hora, assim, porque logo no início não dá pra perceber, né? Tava ouvindo o som, né? Tinha relacionado por conta do título do vídeo, mas eu não tinha percebido que ele estava fazendo parte também do movimento, né? E aí tem um momento que dá pra perceber, porque justamente como é contra a luz, fica só a silhueta, né? Então, tem um momento que dá pra perceber. Eu falei, ah, meu Deus, estava lá dançando com o Roy Roy, né? Então isso foi bem legal, assim. Exatamente. Em relação a essa questão. É isso, eu acho que não me vem mais alguma coisa. Então tá, agora vamos acabar de verdade. Vamos acabar. Valeu, então, muito obrigada. Legal, eu que agradeço. Foi bom, muito bom. Foi É isso ótimo. aí.